Esse é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Thiago. Eu sou a Ana, sou R4 de cardiologia aqui da USP Ribeirão. E hoje é um prazer imenso estar aqui com o meu amigo Thiago, nosso primeiro episódio junto. A gente começou no SupraCast junto e hoje a gente está aí no nosso primeiro episódio junto. É um prazer gigantesco, estou muito feliz. Diz aí, Thiago, boa noite. Muito boa noite, Ana. Um prazer inenarrável estar aí na sua companhia hoje para mais esse episódio, né? O primeiro que a gente tá gravando, né? Junto aí, uma nova dupla. E me apresentando, né? Meu nome é Thiago, eu sou R4 também da cardiologia. E hoje a gente traz aí para os nossos ouvintes um tema muito legal, né? Um tema muito diferente, né? Um tema um pouquinho mais raro, talvez nem todo mundo tenha ouvido falar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre anomalia de Epstein. E já falando aí desse tema, tem algum desafio para os nossos ouvintes, Ana? Opa, Thiago, com certeza. Então, o desafio de hoje é qual ataque à arritmia mais associado à anomalia de Epstein? Bacana, hein? Aproveitando, né, sobre o tema de ataque à arritmia, Ana, já vou usar esse espaço aqui para convidar, né, todos os nossos ouvintes que têm interesse em aprender mais sobre eletrocardiograma, tem alguma dúvida, a gente vai estar muito em breve aí lançando um curso sobre eletrocardiograma. A ideia do curso é ajudar todo mundo que tem dúvida em eletro a dominar de fato esse exame aí que é tão simples, mas fornece tantas informações, né? O nosso curso vai chamar ECG Dominado, que é essa a ideia ao final do curso, né? Que todo mundo que tem acesso aí consiga falar com clareza ali o resultado de um eletro em poucos segundos, seja em ambiente de plantão, consultório, prova. E em breve aí vão ser divulgados, né, mais informações, questões de datas, mas quem tiver interesse fica de olho que serão vagas limitadas, então se você quer aprender mais, fica de olho que esse curso é para você. Tem muita coisa boa vindo aí, né, Thiago? Isso aí, Ana. Então bora lá pro nosso episódio? Bora, Thiago. Vamos lá, então. Para a gente começar falando de Epstein, né, a gente precisa saber o conceito, né? O conceito de Epstein, acontece, né? A gente faz através do ecocardiograma, né? O diagnóstico a gente faz através do ecocardiograma. E quando a gente faz esse exame, a gente vai ver um deslocamento apical do folheto septal da válvula tricúspide de pelo menos 8 milímetros por metro quadrado, quando indexado pela superfície corporal. E isso é medido em relação à inserção da válvula mitral. A gente sabe que é uma doença pouco prevalente, é uma doença rara, não tem predileção de gênero e ela ocorre em cerca de 1 em cada 20 mil nascidos vivos. Então a gente vê que realmente é raro. A gente não tem uma relação bem estabelecida com outras síndromes genéticas, mas a gente sabe que o uso de lítio na gestação, tem alguns estudos mostrando que aumenta a chance da anomalia de Epstein. Então, ficar ligado que às vezes isso cai em prova também. Então, que nem eu falei anteriormente, né, o Epstein é esse deslocamento, essa inserção errônea do folheto septal da válvula tricúspide, e isso acontece porque durante o período embriogênico, ali embrionário, né, principalmente ali durante a 12ª e a 16ª semana de gestação, a gente tem uma falha na delaminação da válvula tricúspide, né, que nada mais é do que a separação dos folhetos. E aí o que acontece? Esse folheto ele acaba se fixando em um local abaixo, em direção ao ápice, né, e ao invés dele ficar com aquelas estruturas finas, móveis, bem inseridas no anel valvário, ele acaba ficando aderido parcial, né, ou totalmente ali à parede do VD e acaba levando algumas consequências, né? E quando eu falo de consequências, eu falo de um VD pequeno, porque eu vou ter uma inserção mais baixa da válvula tricúspide, então eu vou ter um VD pequeno, na maioria das vezes, né, quando funcional, e às vezes ele pode dilatar, né? Então eu tenho uma atrialização do VD que a gente diz. A gente tem um átrio muito grande e um ventrículo muito pequeno. Então isso é bem característico e cai em prova também.
Além disso, que é a consequência principal, digamos assim, é uma insuficiência tricúspide, né? Tem dilatação de câmeras, às vezes os folhetos a válvula é displásica, e isso pode acarretar numa insuficiência tricúspide e então levar a todos os sintomas, principalmente os sintomas de C direita, né? Que é aquela regurgitação, aquela estase jugular, o edema de membros inferiores, né? Aquela fadiga extrema. Então, tudo isso pode ser ocasionado por essa insuficiência tricúspide. Além de que, lembrar sempre, né, Tiago, que é difícil numa cardiopatia congênita vir só aquele defeito, né? Normalmente eles vêm associados a outros defeitos. E aqui o principal é a CIA, né, a comunicação interatrial, o FOP, ou FOP, né? E também a gente pode ter obstrução da via de saída do VD, né, por uma atresia pulmonar funcional. A gente pode ter comunicação intraventricular. A gente pode ter o Wolff-Parkinson-White, né, aquelas vias acessórias, muitas das vezes até múltiplas vias acessórias. Então, aqui, lembrar sempre que ela nunca vem sozinha, né? Nunca não. Na medicina a gente fala nunca, mas normalmente ela não vem sozinha, né? Então, é bem importante a gente lembrar disso, até porque quando a gente for fazer o diagnóstico, a gente precisa investigar, né, Tiago? E aí, como que a gente investiga? Assim, como que, quando a gente se depara com esse paciente, como que vai ser o exame físico? Como vai ser o eletro? Diga aí pra gente, Tiago, um pouquinho sobre o diagnóstico da anomalia de Ebstein. Muito bacana, Ana. Eu acho que você deu um panorama geral, assim, é uma doença rara e o resumo eu tenho uma válvula tricúspide que ela tá abaixo do que ela deveria estar, ela tá mais deslocada para o ventrículo, isso automaticamente vai deixar o átrio grande e o ventrículo direito pequeno, né? Então eu acho que quando você vê uma imagem de ecocardiograma que a tricúspide estiver muito lá embaixo, você precisa pensar em Ebstein, né? E para falar de diagnóstico, eu vou te devolver uma pergunta, Ana. Você se lembra o que você estava fazendo em 1866? Vixe Maria, nem tinha nascido. Eu também não me lembro, porque também não era nascido. Mas existia um médico alemão que ele estava descrevendo uma doença em um jovem de 19 anos. Isso foi um achado de autópsia, né? Esse jovem acabou indo a óbito, onde o quadro clínico era um jovem com dispneia, crises frequentes de palpitação, e na necrópsia desse paciente foi visto que ele tinha uma doença da válvula tricúspide, era uma tricúspide displásica que não funcionava direito, um ventrículo direito com uma morfologia um pouco diferente, ele era menor, o átrio muito grande, e essa foi a primeira descrição da anomalia de Ebstein. E historicamente, depois vieram outras descrições, mas a primeira é de 1866. E esse quadro clínico representa muito bem, né, o que esses pacientes vêm apresentar. Como você resumiu bem, é uma doença que está ali do lado direito do coração, né? Então, como acontece na maioria das cardiopatias congênitas também, a doença é um espectro, né? Então a válvula pode estar deslocada menos ou mais em direção ao ventrículo, a morfologia da tricúspide pode ser mais ou menos displásica, o grau de insuficiência pode ser maior ou menor. Então a apresentação clínica, assim como a morfologia, varia muito. Tem paciente que pode ser assintomático a vida inteira e vai descobrir que tem Ebstein num eco de rotina lá com seus 60 anos, e tem outros quadros mais exuberantes, mais graves, que às vezes até no intraútero isso já pode dar repercussão. Mas o fato é que, naquelas formas mais graves, mais sintomáticas, a gente vai ter sintomas tipicamente de uma IC à direita. Ou seja, o ventrículo direito ele é pequeno, ele não consegue bombear o sangue, ele não consegue fazer esse sangue circular ali para o pulmão, então isso acaba gerando sintomas de IC direita. Então aquele paciente que vai ter dispneia aos esforços, né, que é um sintoma de IC, e ele vai ter sintomas congestivos, então vai ter uma turgência jugular exuberante, vai ter hepatomegalia, vai ter muito edema, né, edema periférico, o edema às vezes pode ser descrito como anasarca, né, um edema geral ali no paciente. Então esses quadros são um pouco mais chamativos, né.
quadros mais crônicos que pode evoluir até para cirrose hepática por conta dessa congestão hepática tão exuberante. E como você falou, é muito comum você ter associação da anomalia de Ebstein com alterações ali a nível de septo interatrial. Isso até na embriologia tem alguma correlação, porque o átrio direito desses pacientes é muito grande e a pressão ali dentro tende a ficar muito alta, porque o VD não comporta o volume, porque a tricúspide está insuficiente. Então a pressão no átrio direito é grande. E isso acaba fazendo com que na maioria dos pacientes o forame oval ele não feche. Então ele acaba gerando um FOP pela própria doença, isso quando não tem uma CIA também tipo ósseo secundo. E por conta dessa comunicação eu posso começar a ter um shunt do átrio direito para o átrio esquerdo. E isso vai gerar uma repercussão muito importante, porque eu passo sangue venoso do átrio direito para o átrio esquerdo. Então a cianose também é uma apresentação, obviamente naqueles quadros um pouquinho mais graves, mas é descrito também como uma doença cianosante. E aqui principalmente naqueles neonatos, né, que nascem cianóticos, né, às vezes isso pode ser um sinal, né, dessa doença, desse shunt direito e esquerda, que pode levar a essa hipoxemia e causar a cianose. Exatamente, então entra ali no diagnóstico diferencial, né, das doenças cianosantes, né? A gente sempre pensa nas mais graves, né, transposição de grandes artérias, falou, mas Ebstein também pode ser uma dessas doenças cianosantes, e aí se aparecer logo ali no período neonatal, provavelmente é um Ebstein que tem muita disfunção de VD, é um quadro um pouquinho mais grave, né? E Tiago, aqui também é importante lembrar que existe a embolia paradoxal, certo? Que é quando acontece pelo shunt, por essa comunicação interatrial, a gente pode ter embolização, pode cair na circulação sistêmica, causar AVC, por conta da anomalia de Ebstein secundária a essa CIA, né? Então, é importante também lembrar esses pacientes que esses pacientes, às vezes, podem cursar com eventos mais importantes secundários a essa embolização. Exatamente. Outra coisa que você falou também ali são das arritmias, né? O paciente que tem Ebstein, ali a nível do anel tricúspide, né? A gente geralmente tem um tecido fibroso que isola o átrio do ventrículo. O único canal de passagem que teoricamente, né, deveria existir é o nó atrioventricular. Porém, por conta da displasia que acontece nessa região do ventrículo direito, eu posso ter a formação de outras comunicações para passagem de estímulo elétrico, que são as famosas vias acessórias. Então, a arritmia também é uma coisa muito comum nesses pacientes, tem uma correlação muito forte. E aqui, principalmente aquelas mediadas por feixe acessório, que a gente chama de taquicardia por reentrada atrioventricular, né? Então, isso é muito comum também nesses pacientes, e arritmias atriais também acontecem com muita frequência nesse cenário, e aqui inclusive pode ter alguma correlação com morte súbita. Então, infelizmente, em alguns casos pode se manifestar, né, o paciente pode ser sintomático, pode se manifestar numa primeira vez como uma morte súbita cardíaca. Então, uma outra coisa também que a gente tem que ficar de olho, né, nesse cenário de anomalia de Ebstein. Dando seguimento aí, né, esse quadro clínico que é muito variável, muito exuberante, pode ter várias coisas, mas eu estou diante de um paciente que eu estou suspeitando de um quadro de Ebstein, né? Como que é a minha propedêutica? A gente sempre começa em cardiologia, né, pelo exame mais queridinho de todos, que é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma no Ebstein, ele é muito interessante porque ele tem muitos achados que são bem típicos da doença, né? O primeiro, que eu acho que é o que todo mundo tem que gravar, é sobrecarga de átrio direito. A anomalia de Ebstein dá as maiores ondas P que é descrita na cardiologia. Então, é aquela onda P com uma amplitude muito grande. Aquele parece que às vezes é até maior que o próprio QRS. Então, uma onda P muito apiculada e muito grande, porque o átrio direito nessa doença, além dele ser grande, anatomicamente, ele também tem uma sobrecarga de volume. Então, isso gera muita sobrecarga do átrio. Então, a onda P vai ser grande, tanto em duração quanto em amplitude. Isso também tem alguma correlação ali, tá? A própria onda P, por estar maior, isso acaba alargando o intervalo PR, mas eu também posso ter alguma dificuldade de condução ali na região do nó atrioventricular por conta da displasia na região do septo. Então, o intervalo PR habitualmente também é prolongado.
Pensando que o VD ele tem muita displasia associada, o ramo direito frequentemente ele sofre nessa doença, tem muita fibrose ali na sua região, então bloqueio de ramo direito é muito comum. Além do bloqueio de ramo direito, Ana, geralmente em V1, que é onde a gente vê o padrão de RS, R' do bloqueio de ramo direito, às vezes eu vejo um QRS ainda mais fragmentado. Isso não é só do bloqueio, isso tem alguma correlação também com o ventrículo direito, que às vezes ele tem muita displasia, é um ventrículo muito fibrótico ali, então o QRS ele pode ter várias fragmentações, além daquele padrão típico do bloqueio de ramo direito. E uma coisa que às vezes nem sempre está presente, mas eu posso ver também é a pré-excitação, né? Como eu falei, tem muita via acessória nessa região. Posso ver também, às vezes, um padrão de onda Q profunda ali em parede inferior. Isso denota ali talvez esse grau de fibrose que eu falei do ventrículo direito, além desse complexo do QRS mais fragmentado. Então, é um eletro que chama muita atenção. Sempre que você vê um eletro de um paciente, às vezes não tem tanto sintoma, mas tem uma sobrecarga grande de átrio direito, tem que pensar em Epstein. E aí, quando eu vejo isso, eu posso seguir com raio-x de tórax, que é um exame barato, que pode dar algumas informações. Geralmente, esse paciente tem uma cardiomegalia às custas de câmaras direitas, né? Então, é aquele coração com aspecto mais em moringa ali, ou a descrição clássica que a gente aprende é coração em bota, né? Que o VD deixa a ponta dele um pouquinho mais levantada. Em perfil, eu posso ver uma ocupação daquele espaço retroesternal, isso por conta do aumento do ventrículo direito, e às vezes a silhueta cardíaca ali do lado direito, ela fica mais arredondada e protuberante, porque eu tenho um aumento do átrio direito, né? Então o raio-x pode dar esses sinais, e uma dica aí para os nossos ouvintes no raio-x é que geralmente é um paciente que vai ter sintomas ali de IC, e a árvore pulmonar não vai ser exuberante, porque é uma doença que classicamente cursa com hipofluxo pulmonar, né? O problema está antes do pulmão, né? O problema está ali no ventrículo direito. Então, se você vê um coração muito grande, com a trama pulmonar ali talvez não tão proeminente, você precisa pensar aí em anomalia de Epstein. Eletrotípico, raio-x típico, o exame que vai dar o diagnóstico é o ecocardiograma. Aqui você vai ter que pedir para todo mundo, é um exame útil também no acompanhamento, né, dessa doença posteriormente, e o que a gente vai ver é o que você já descreveu, Ana. Eu vou olhar ali, geralmente isso é muito bom de ver no algum corte ali de 4 câmaras, geralmente apical 4 câmaras, que você vai ver ali a válvula mitral, né, o anel da mitral, e a tricúspide ela tem que estar no mesmo nível da mitral. E às vezes eu vou ver a implantação do folheto abaixo. Eu vou medir isso e se der aquele corte de 8 ali, eu estou diante de uma baixa implantação da tricúspide, possivelmente uma anomalia de Epstein. E aí eu vou medir o ventrículo direito, vou ver a função do ventrículo direito, vou medir o átrio direito e aí todas as outras coisas que a gente vai olhar. O eco pode ajudar muito para ver a morfologia da válvula tricúspide também, que geralmente ela tem displasia. Às vezes o transtorácico não consegue dar tantas informações, eu vou ter que lançar mão de ecocardiograma 3D, ou às vezes até um transesofágico. E se o eco ficar inconclusivo, gerar alguma dúvida, a gente tem um exame que ele é pouco mais específico para avaliar câmaras direitas, que é a ressonância nuclear magnética. A ressonância ela é muito boa para avaliar a função de VD, né, o padrão ouro aí que a gente conhece. Então, naqueles casos, função mais limítrofe, né, que o eco está na dúvida, a ressonância tem que ser usada. A ressonância consegue também caracterizar muito bem a anatomia da válvula tricúspide, né, naqueles casos que eu estou suspeitando de algum grau de displasia. Tanto é que a ressonância surgiu aí como um método muito importante, tem algumas sociedades médicas que já consideram a ressonância aí com um grau de evidência 1 para avaliar esses pacientes, principalmente aqueles mais limítrofes. E lembrar também que o Epstein tem um parâmetro comparativo muito importante, né? Porque às vezes o paciente ele pode ser assintomático até fases mais avançadas da doença e às vezes queda da fração de ejeção, aumento do grau de regurgitação, tudo isso que vai ajudar para a gente tomar a decisão terapêutica. Outros exames, Ana, que a gente pode lançar mão, às vezes teste cardiopulmonar naqueles pacientes assim, que se dizem assintomáticos, né? Cardiopatia congênita às vezes dá aquela dúvida, né? O paciente ele nunca experimentou de fato o que é não ter dispneia, que ele se acostume, para ele é normal, então às vezes o cardiopulmonar pode desmascarar, né? Naqueles casos de arritmia, a gente pode fazer Holter, o estudo eletrofisiológico a gente vai comentar um pouquinho mais para frente.
O cateterismo, antigamente ele era usado, né, para fazer o diagnóstico, mas hoje, considerando o eco, a gente não usa mais para esse fim, né? Então talvez o cateterismo mais para aqueles casos quando eu estou querendo fazer uma avaliação pré-operatória e de parâmetro geral para o diagnóstico. É isso, né? Eu tenho suspeita clínica, tem aqueles sinais e sintomas, vou pedir os exames eletro, raio-x e o ecocardiograma. Os outros vai depender um pouco de cada caso e lembrar com carinho aí da ressonância, né, Ana? Tenho tudo isso em mão, né? Defini meu paciente tem anomalia de Epstein, chegou um eco lá com o laudo, vi que ele vai ter sintomas ali, e aí como que eu procedo os próximos passos, né? Vou falar para ele, obviamente, e como que é o tratamento, como que a gente lida com esse paciente. Isso aí, Thiago, acho que conseguiu resumir bem pra gente como que a gente vai chegar no diagnóstico de anomalia de Epstein. Bom, chegando no diagnóstico, a gente tem que pensar como a gente vai abordar esse paciente, né? A abordagem terapêutica para os pacientes com anomalia de Epstein, ela é normalmente determinada pela idade do paciente, né? Mas também pela apresentação clínica, né? Isso talvez seja o principal. E quando eu falo de apresentação clínica, é tudo isso que você já abarcou anteriormente, né? A questão dos sintomas, né? Que são muito, muito importantes, né? nos casos de anomalia de Epstein. Então, aqui inclui os sintomas de IC direita, né? O edema de membros inferiores, a estase jugular, aquela fadiga, hepatomegalia. Então, todos aqueles sintomas que o Thiago falou anteriormente entram aqui na anomalia de Epstein, né? A gente também pode ter a cianose, né? Por conta daquele shunt direita-esquerda, a gente tem um aumento da pressão no átrio direito e acaba invertendo o fluxo, e aí a gente tem um shunt direita-esquerda. Então, você mistura o sangue venoso, vai sangue venoso para a circulação sistêmica, então você pode ter essa hipoxemia, policitemia, né? Secundária a essa hipoxemia crônica. Você pode ter palpitações, né? Secundárias às taquiarritmias, principalmente as supraventriculares, que é mais evidente no Epstein. Pode ter dispneia, né, a embolia paradoxal. Então, sempre lembrar de procurar esses sintomas para a gente poder indicar o melhor tratamento para o paciente. E quando eu falo do melhor tratamento para o paciente sintomático, eu entro aqui no reparo valvar, né, que é nosso padrão ouro, que é a cirurgia do cone. Inclusive, a cirurgia do cone foi descrita por um brasileiro, por um cirurgião cardiovascular, José Pedro da Silva, em 1993. Então, aqui, né, é até legal que é gente brasileira, né, que é um brasileiro, então é importante a gente falar isso também. E lembrar que esse reparo valvar, que através da cirurgia do cone, que é o padrão ouro, nos estudos ele mostrou uma menor mortalidade e menos complicações a longo prazo quando comparado com a substituição da válvula tricúspide. Né? Então, só para eu resumir para vocês mais ou menos como é essa cirurgia do cone, que é o nosso padrão ouro, ela é uma técnica, né, que vai reconstruir a válvula tricúspide nativa, né? Ela vai fazer a desinserção dela, vai rotacionar e vai reimplantar os folhetos no anel verdadeiro, né? Formando, então, quando você faz a sutura e quando você reinsere os folhetos, reimplanta os folhetos, você vai ver que a anatomia, né, ficou num formato de cone, né, com uma coaptação central. Então, por isso que é chamada de cirurgia do cone. Então, reconstrói a válvula tricúspide, reposiciona os folhetos e cria uma válvula funcional num formato de cone. Então, diferente das técnicas antigas que a gente tem, né, ela preserva o tecido valvar e restaura a geometria do VD. Então, essa nossa cirurgia padrão é o que a gente vai tentar fazer na maioria dos pacientes. Mas tem alguns casos, né, Thiago, que a gente não vai conseguir fazer. Seja pela anatomia, né, quando o folheto é hipoplásico, né, ou muito displásico, quando a gente tem uma deformidade da válvula muito importante, quando tem um VD muito hipoplásico. Então, nesses contextos, a gente vai ter que lançar mão de outras técnicas, né? E aqui entra a troca valvar tricúspide, né? Normalmente é a bioprótese, a gente dá preferência para a válvula biológica, porque a válvula mecânica em posição tricúspide aumenta o risco de trombose, a gente tem altas taxas de trombose, então aqui a gente vai dar preferência à bioprótese. E em últimos casos, quando principalmente nos pacientes que têm disfunção de VD, né, importante, aqui a gente vai ter que abrir mão de outras técnicas, que é a cirurgia de Glenn.
né, que é a anastomose cavo-pulmonar. Então, praticamente são essas três que a gente tem quando a gente fala principalmente de adulto e crianças, né, dando sempre preferência para a cirurgia do cone. E junto, claro, depende se o paciente tem o CIA ou não, aproveitar, né, o FOP e aproveitar e fazer o fechamento também como uma cirurgia oportuna, né? Você faz a correção dos dois defeitos. Então, esse é o resumo. E aqui é importante a gente frisar que a gente vai indicar para aqueles pacientes que têm insuficiência tricúspide, pelo menos moderada, né, moderada acentuada, com sintomas, ou dilatação progressiva de câmera direita, que nem o Thiago falou antes, quando a gente vai fazer o eco, né, ou ressonância, enfim, algum exame de imagem, a gente vai ver que as câmeras cardíacas direita, quando a gente tem repercussão dessa insuficiência tricúspide, a gente vai ter essas câmeras dilatadas, né? Pode ter disfunção de VD, então, em todos esses casos, a gente vai indicar a abordagem cirúrgica. Também a redução da capacidade funcional ao exercício. Então, esses pacientes, às vezes, eles se falam assintomático, como o Thiago falou anteriormente, mas a gente coloca ele no esforço, num teste cardiopulmonar, e ele se mostra, ele vê que aquela classe funcional que ele falava anteriormente não é a verdadeira, né? Então, aqui também entra a indicação de correção da válvula tricúspide. E a gente tem também, Thiago, nos pacientes assintomáticos com regurgitação pelo menos moderada, que tenham dilatação de VD ou que cursem com dessaturação pelo shunt direita-esquerda ou arritmias recorrentes, embolia paradoxal, esses pacientes assintomáticos com essas manifestações, muitas das vezes a gente vai indicar também esse reparo valvar, né? Aqui entra principalmente para aqueles pacientes com baixo risco cirúrgico, né? Então, aqueles pacientes que têm uma anatomia valvar boa, né, uma favorável para esse reparo da válvula, nesses pacientes assintomáticos, normalmente a gente costuma indicar. E aí, Thiago, quando a gente fala, né, dessas indicações, né, de quando a gente vai fazer, a gente tem que lembrar também que esses pacientes têm aquela questão das arritmias, né? E aqui, como que eu vou abordar essas arritmias? Eu vou fazer um tratamento percutâneo, eu vou fazer uma ablação, ou vou fazer no mesmo momento cirúrgico essa ablação dessas vias aceleradas? Como que eu vou fazer esse tratamento das arritmias no caso do Ebstein? Ana, para falar das arritmias, eu preciso retomar o que você acabou de falar com os nossos ouvintes. Por quê? Porque no Ebstein, hora ou outra, se a insuficiência tricúspide estiver piorando e esse paciente estiver com sintoma, disfunção de VD ou piorando capacidade funcional, eu vou precisar abordar. Isso é um fato. Em alguns casos, às vezes, se eu estiver vendo essa piora, mesmo que ele esteja sintomático, eu vou precisar abordar. Uma vez que eu realizo uma abordagem, eu vou mexer com toda a anatomia ali do lado direito do coração. E a gente já comentou anteriormente que o Ebstein se associa muito com vias acessórias e isso pode gerar arritmias, né? Na maioria dos casos se apresentam como taquiarritmias supraventriculares. Então pensa comigo, se tem muita chance de ter arritmia e se eu operar, eu vou mexer na anatomia e geralmente isso inviabiliza procedimentos posteriores, o ideal, né, o mundo ideal seria que eu corrigisse todas as arritmias antes da abordagem. E isso aqui, a diretriz é categórica em falar isso, né? Nem adulto que tem Ebstein e ele tiver sintomas de taquiarritmia ou ele tiver evidência de uma via acessória, ele tiver pré-excitação no eletro, eu preciso avaliar esse paciente antes de qualquer abordagem. Então, eu tenho que mandar ele para o estudo eletrofisiológico e tenho que fazer a ablação se eu identificar. Então, para todo Ebstein que tem sintoma sugestivo de taquiarritmia ou que tem pré-excitação, vai para o estudo. Naqueles casos que às vezes o paciente ele é assintomático, o eletro é normal, só que ele vai fazer um procedimento, a diretriz europeia ela é até um pouco mais agressiva, ela fala que esse paciente idealmente ele teria que ir para estudo para garantir de que não tem nada. Talvez a nível de Brasil, a disponibilidade do estudo é muito difícil, a gente acabe não fazendo isso nos pacientes assintomáticos, mas essa orientação da diretriz só fala pra gente, se possível você tem que tentar corrigir a arritmia antes de você abordar, porque depois da abordagem vai ficar difícil e você pode complicar ali a vida desse paciente, porque algumas arritmias elas
podem cursar, né, até com morte súbita. Então, às vezes eu corrigi a válvula, melhorei sintomas, mas eu não corrigi uma causa potencialmente fatal nesses pacientes. Falando ainda das arritmias, a gente lembrar que é uma anomalia congênita, algumas crianças elas podem ter sintomas, né? E às vezes ele está ali com 1 ano de idade, muito pequeno ainda, você não dá para mandar para o estudo, você vai tentar manejar clinicamente, dar beta-bloqueador e tentar segurar ali com remédios até ele ter uma certa idade para você conseguir colocar ele na mesa do estudo e tratar essa arritmia de fato. Uma outra coisa também que a gente tem que lembrar é que esses pacientes, eles têm um átrio muito dilatado, né? Tem uma cardiomiopatia atrial associada e isso tem uma alta taxa de ocorrência tanto de fibrilação atrial quanto de flutter. E fibrilação atrial ou flutter com via acessória, isso pode dar taquiarritmia grave. Então, eu tenho que atentar a isso. Alguns casos eu posso tentar fazer a ablação da fibrilação atrial de forma associada, mas tem alguns casos que eu tenho, às vezes, que corrigir essa fibrilação também durante o procedimento cirúrgico, né? Tem uma técnica que chama a técnica de Cox-Maze, que tenta isolar ali as veias pulmonares, né? Parecido com o que a gente faz percutâneo, mas isso geralmente durante o procedimento cirúrgico. E aí você pode associar as duas coisas, né? Mas o que o nosso ouvinte tem que guardar é que se eu tenho um Epstein que eu vou precisar operar, eu tenho que ficar de olho se eu não estou deixando passar arritmia, porque o ideal é você corrigir antes de fazer qualquer tipo de abordagem na válvula tricúspide, especialmente aquelas quando eu faço a troca valvar, porque nesse caso fica ainda mais difícil, né? Tem você acaba deformando anatomicamente, fica mais difícil para depois fazer a ablação, né? Para ablacionar ali essa via acessória. Então, aqui que nem o Thiago falou, sempre é melhor você avaliar antes da cirurgia se o paciente tem vias acessórias e se ele tem indicação de fazer ablação por catéter, enfim, ou fazer talvez esse isolamento cirúrgico das veias pulmonares. Mano, eu acho que falamos aí várias coisas sobre a anomalia de Epstein, né? Quem não conhecia, eu acho que está conhecendo agora, né? Vai saber por onde começar ali. Eu recomendo, todo mundo começa com elétrico. O elétrico do Epstein chama muita atenção, mas obviamente achados ali que podem adicionar mais ou menos a sua hipótese clínica. Só retomando também uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que eu acho que é muito importante, Ana, além dos sinais e sintomas, o exame físico desses pacientes também ele chama um pouco a atenção. Em geral, insuficiência cardíaca direita, né, quando a gente vai fazer exame físico, vai ter aqueles sinais ali de congestão exuberante, aquela turgência venosa jugular, vai ter o fígado pulsátil, hepatomegalia. Eu posso ter o sopro da insuficiência tricúspide, né? Geralmente ele está lá, está presente, às vezes um sopro muito importante que chega a ter frêmito, né? E uma coisa que a gente costuma ver muito comumente em disfunção de ventrículo direito, que é o ictus do VD palpável, aqui na anomalia de Epstein isso não é comum. Por quê? O VD aqui ele é muito pequeno e disfuncionante, então isso geralmente não dá ictus de VD palpável. E uma outra clinicagem aí, que eu confesso que eu nunca vi na prática, todos os Epstein que eu já vi, tinha aquela onda V gigante, né, da insuficiência tricúspide, mas teoricamente o átrio muito grande, isso pode dar uma atenuada na regurgitação tricúspide. Às vezes eu só vejo a turgência, mas eu não vejo onda V gigante. Então isso é uma outra coisa que pode acontecer. Eles descrevem até que às vezes o sopro do Epstein ele pode ser um pouquinho mais atenuado do que um sopro de uma insuficiência tricúspide por outras causas, justamente porque o átrio ele comporta muito bem esse volume. Então, isso é algumas dicas aí de exame físico que é importante a gente comentar. O próprio Celso Porto, né, Thiago? A semiologia nesses casos, né, é muito bonita. Muito legal. Outra coisa, Thiago, também que eu quero trazer para os nossos ouvintes é explicar um pouquinho quando a gente fala do tratamento, quando esses pacientes não são elegíveis a apenas o reparo valvar ou a troca valvar tricúspide, ou quando você faz procedimentos associados, a questão da anastomose calvo-pulmonar superior bidirecional, né? A cirurgia de Glenn, né, que a gente fala muito. Então, só para explicar mais ou menos para os ouvintes, a anastomose, você conecta a veia cava superior à artéria pulmonar, né? Com o intuito do quê? Da gente
desviar todo aquele volume sistólico do ventrículo direito, que passaria pelo ventrículo direito, direto para pulmonar, né? Nos casos de disfunção de ventrículo direito, porque teoricamente ele não suportaria todo esse fluxo, né? Principalmente naquele VD disfuncionante. Então é como se você fizesse um desvio do fluxo para você tirar essa sobrecarga do VD. E quando você faz isso, você tem que lembrar que antes de você indicar esse procedimento para esses pacientes, você tem que avaliar muito bem a pressão da artéria pulmonar, né, e a resistência vascular pulmonar. Porque o que acontece? Lembrando que o fluxo, né, quando a gente faz essa anastomose, ela vai de onde está a maior pressão para a menor pressão, né? Então, teoricamente, ela vai da veia cava superior para pulmonar, para passar pela circulação pulmonar. Então, quando a gente tem uma resistência vascular pulmonar muito importante, uma hipertensão pulmonar importante, esse fluxo que seria passivo, ele vai acabar invertendo o fluxo, né? Ele vai acabar indo na direção contrária. E aí a gente vai ter uma congestão venosa importante, a gente pode ter aquela síndrome da veia cava superior, aquele edema de face, aquela estase jugular importante. A gente vai ter uma redução de débito cardíaco, né? Porque teoricamente você está mandando menos sangue para a circulação pulmonar para depois ir para a circulação sistêmica, né? Então você pode ter um baixo débito cardíaco e evoluir até com choque cardiogênico. Então aqui é muito importante que antes de a gente fazer, de indicar essa anastomose cavo-pulmonar, a cirurgia de Glenn, a gente precisa avaliar muito bem os parâmetros hemodinâmicos, fazer um CAT direito, ver como está a pressão na artéria pulmonar, como está a resistência vascular, para depois a gente indicar bem esse procedimento, né? Então, aqui também fica esse adendo importante, lembrar de como funciona, que às vezes é até difícil, é sempre melhor desenhar, né, Tiago, essas cardiopatias congênitas para a gente ter uma noção de como mas trazendo para os nossos ouvintes que é importantíssimo avaliar, né, esses parâmetros e fazer um CAT direito para a gente ver como que tá essas pressões na artéria pulmonar. Exatamente, Ana. Tem algumas combinações em medicina que não são muito legais, né? Eu acho que a anomalia de Epstein com hipertensão pulmonar é uma coisa que não combina de jeito nenhum, né? São coisas que elas se somam ali e é muito deletério, né? Então, é até uma dica, né? Para quem está acompanhando um paciente que tem anomalia de Epstein, evitar com que esse paciente desenvolva qualquer coisa do lado esquerdo. Geralmente, o coração esquerdo desses pacientes é saudável, o ventrículo esquerdo não costuma ter nada, mas assim, não deixe esse paciente desenvolver qualquer tipo de disfunção, ICFEP, qualquer coisa que possa aumentar a pressão do pulmonar, esse paciente não pode ter, porque a hipertensão pulmonar vai desandar tudo, vai sobrecarregar o VD que já não está bom e pode entrar num ciclo deletério. Às vezes você vai tentar corrigir, faz um Glenn, mas não adianta fazer Glenn se tiver hipertensão pulmonar. Então, talvez mais importante do que o procedimento cirúrgico de correção em si é você evitar que esse paciente não tenha outras patologias, e aí especialmente hipertensão pulmonar, né? E lembrar, né, Tiago, que em alguns pacientes selecionados, a gente pode até indicar a questão da CIA do fechamento percutâneo isolado dessa comunicação interatrial. Mas aqui a gente tem que cuidar muito, né, digamos assim, se for indicado no caso para diminuir o risco de embolia paradoxal ou a fim de melhorar a saturação, né, ou em repouso ou durante o exercício, nesses casos lembrar que esses pacientes às vezes, se tiver disfunção de VD, a gente não pode fechar não pode corrigir essa CIA, porque essa CIA, ela funciona, digamos assim, como uma válvula de escape, né? E aí, se você fechar essa válvula de escape, em pacientes com essa disfunção de VD, você acaba levando a uma falência, né, hemodinâmica. Você acaba levando, às vezes, até o paciente a um choque. Então, sempre avaliar, antes de você indicar o fechamento percutâneo isolado dessa CIA, de avaliar essa questão se tem disfunção de VD ou não. Porque se tiver, você acaba fechando essa válvula de escape do VD, né? E acaba entrando em falência. Então, aqui também é outro ponto importante para os nossos ouvintes saberem. Exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com, às vezes, você vai ver questão de prova, assim, fala, fechamento de CIA na anomalia de Epstein. Cuidados, pode ser uma pegadinha, porque se você cortar o shunt, às vezes esse paciente vai desandar e você vai piorar todas as sintomatologias. Às vezes a CIA é uma válvula de escape que esse paciente está todo tendo, aquele volume, sistólia, o VD não vai aguentar, né, quando você fechar. Então, você acaba
não, com o intuito de desafogar, você acaba deixando o VD pior, né? Então, lembrar sempre aqui de não fechar CIA em paciente com disfunção de VD é importante. Sensacional, Ana. Eu acho que a gente pode ir para aquele momento, né? Bora lá? Isso aí, bora lá, bate bola. Muito bem, Ana. Então vamos começar. A primeira pergunta vai para você. Qual que é a definição de anomalia de Epstein? Então aqui, né, lembrar do eco transtorácico, né, o deslocamento apical do folheto septal da válvula tricúspide, né, de pelo menos aí 8 milímetros por metro quadrado, quando a gente faz a indexação pela superfície corporal, e em relação a essa medida, né, em relação à inserção da válvula mitral. Então esse é o conceito de Epstein. Tiago, como a gente vai fazer o diagnóstico de anomalia de Epstein? Ana, sintomas mais comuns: dispneia, palpitações, pode ou não ter cianose e, aí casos um pouquinho mais graves, até mesmo morte súbita. Tenho sintomas, vou para o exame físico. Sinais de insuficiência cardíaca direita, turgência jugular, hepatomegalia, vou ter ali, eventualmente, um coração muito grande, posso ter desvio de ictus ou não. E eletrocardiograma, um exame fundamental, sobrecarga atrial direita, geralmente associado a um bloqueio de ramo direito, e em alguns casos posso ter ali também pré-excitação ventricular, naqueles casos que tem via acessória. Raio-x de tórax vai mostrar aumento de câmaras direitas, e o exame principal aí que eu vou acabar caindo nele, que faz parte da definição, é ecocardiograma transtorácico. Alguns casos selecionados, posso lançar mão da ressonância também, só lembrar que é um exame muito importante. Ana, fiz o diagnóstico, como que eu faço o tratamento desse paciente? Então, lembrar que o tratamento clínico não vai modificar a história natural, né? Até eu não tinha falado anteriormente, mas a questão dos diuréticos, né? Do controle para controle de congestão, os beta-bloqueadores antiarrítmicos do controle dessas taquiarritmias, principalmente supraventriculares, a anticoagulação, né, se o paciente tiver história de FA ou flutter, ou trombo intracardíaco, ou um shunt com embolia paradoxal, né? Então aqui o tratamento clínico ele alivia, mas ele não modifica a história natural da doença, mas ele é importante. E aqui a questão da cirurgia, quando que eu vou indicar? Então a gente vai indicar a correção valvar quando a gente tiver uma insuficiência tricúspide pelo menos moderada, né? Então moderada acentuada, com sintomas ou dilatação progressiva de câmeras direita, né? Ou disfunção de VD, em paciente que tem uma cianose, uma hipoxemia, né? Ou aqueles pacientes que têm uma embolia paradoxal e a redução da capacidade funcional no exercício. Né? Esse caso mais nos sintomáticos. Agora, nos assintomáticos, a gente vai lembrar sempre que, em alguns casos, a gente vai indicar, principalmente quando a gente tiver um aumento, uma dilatação progressiva do VD, né, em caso de dessaturação ou arritmias recorrentes e embolia paradoxal. Então, essas são as indicações. Agora, quanto à técnica utilizada, a gente vai ter o reparo valvar, que é a cirurgia do cone, né, que é a técnica descrita pelo brasileiro, pelo cirurgião cardiovascular brasileiro, José Pedro da Silva, que é a cirurgia que mostrou menor mortalidade, menos complicações ao longo prazo, e a troca valvar tricúspide em casos onde a gente quando tem um folheto muito displásico ou hipoplásico, a gente tem uma distorção anatômica muito importante. Lembrar também que nos casos onde a gente tem uma disfunção de VD, a gente vai lançar a mão da cirurgia de Glenn, que é a anastomose cavo-pulmonar. Lembrar aqui de sempre investigar hipertensão pulmonar e resistência vascular pulmonar, né? Se tiver aumentado, a gente não vai poder fazer o Glenn. E lembrar que aqui também entra aqueles procedimentos associados como o fechamento de CIA-FOP, ou barra FOP, né? Então, aqui é o tratamento de uma maneira mais resumida. Tiago, agora eu escolhi qual vai ser a intervenção do paciente. Quando que eu vou indicar estudo eletrofisiológico nos pacientes com anomalia de Epstein? Ana, se eu estou diante de uma anomalia de Epstein e esse paciente tem arritmia sintomática ou ele tem pré-excitação no eletro, é igual a estudo eletrofisiológico. Então, para todo mundo, tem sintoma de palpitação ou tem pré-excitação no eletro, vai para o estudo eletrofisiológico.
Uma outra indicação seria naqueles pacientes que, às vezes, tem o eletro sem pré-excitação e ele talvez não tenha sintoma, mas ele vai para uma cirurgia. A gente tem que lembrar que procedimento ali na válvula, depois que eu mexo naquela região, isso fica muito difícil para o eletrofisiologista fazer a ablação às vezes de uma via anômala. Então, nesses casos, também é uma indicação de você fazer um estudo antes de um procedimento de abordagem valvar. Então, é basicamente aí essas indicações de estudo eletrofisiológico. E, Ana, para finalizar o nosso episódio, né, você fez um desafio lá para os nossos ouvintes no começo dele. Você falou qual que era a ataque à arritmia mais associada à anomalia de Ebstein. A gente já falou aí sobre ela, né, ao longo do episódio, mas aí qual que é a resposta? Então, a gente já deu spoiler, né? Já deu a resposta, na verdade. Então, é Wolff-Parkinson-White, né? A taquicardia por reentrada atrioventricular é a mais comum, né? 30% a 40% dos pacientes podem desenvolver. Pode ser via acessória única ou pode ter até muitas vezes, né, Tiago, múltiplas vias acessórias. Então, sempre lembrar aqui de procurar, né, olhar o eletro, ver se o paciente tem pré-excitação, né, fazer Holter, e todas essas abordagens do estudo eletrofisiológico, quando ablacionar, quando fazer todos os procedimentos, quando a gente vai escolher a intervenção percutânea, quando a gente vai escolher a intervenção cirúrgica para as arritmias. Então, aqui é importante, né, Tiago, a gente lembrar sempre dessa entidade importante. Exatamente, é uma correlação muito forte, né? Síndrome de Wolff-Parkinson-White com anomalia de Ebstein. Às vezes os pacientes fazem diagnóstico de Ebstein porque eles chegam, né, com o diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White, e aí você vai fazer um eco para ver a anatomia, você descobre ali uma anomalia de Ebstein. Lembrar também que o Wolff, nesses casos, né, por ter múltiplas vias acessórias, às vezes eu vou ter que fazer vários procedimentos ao longo da vida, né? Às vezes esse caso pode ser recorrente, é uma via que você não viu ali durante o primeiro estudo, você fez a ablação de uma via, mas aí acabou aparecendo outra depois, posteriormente. E uma outra coisa também, uma dica aí para quem pegar um quadro de Wolff-Parkinson-White, a tentar olhar bem ali, né, a onda P, se for uma onda P muito grande, lembrar, né, da sobrecarga atrial direita do Ebstein, e geralmente esses casos, as vias costumam ser adireitas, né, que é onde eu tenho essa displasia do ventrículo direito. Então é aquele quadro de Wolff-Parkinson-White que a onda delta costuma ser negativa de V1 a V3. Isso não tem muita correlação, o Ebstein pode ter via acessória em qualquer lugar, mas geralmente essas vias estão mais ali relacionadas ao ventrículo direito. Então é só uma dica aí também prática para o dia a dia. Mas esses casos você acaba vendo, você vai ter que mandar para o eletrofisiologista ali, porque tem que fazer um mapeamento geral ali na sala durante o estudo eletrofisiológico. Muito bem, Ana. Acho que finalizamos por hoje, hein? Isso aí, acho que deu para resumir bem para os nossos ouvintes, né? E chegou o momento do abraço, Thiago. Para quem você vai mandar o abraço hoje? Ana, hoje eu acho que falando aí do tema de cardiopatia congênita, eu vou mandar um abraço para um dos chefes, né, que a gente tem lá no HC, que é o Fernando Amaral. Ele é responsável pelo ambulatório, né, de cardiopatias congênitas no nosso serviço, então um cara super gente boa. Espero que ele esteja ouvindo aí o nosso episódio, mas um abraço aí pro nosso querido FT Amaral. Isso aí. E meu abraço, então, hoje, Thiago, vai pro meu amigo Pedro Heitor, né, o nosso participante aí do SupraCast, falando em Wolff, né, hoje meu abraço, então, vai para ele. Então, falamos em estudo eletrofisiológico, a orelha do Pedro deve estar queimando, Ana. Isso aí. Então fica o nosso agradecimento, né, a todas as pessoas aí que interagem com a gente nas redes sociais, que mandam seu Supra. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @SupraCastCardiologia, no YouTube. Lembrar de dar o joinha, né, curtir, dar 5 estrelas no Spotify e não esquecer que a gente tem muita coisa boa vindo aí, tem o nosso curso, né, ECG Descomplicado, então tem muita coisa boa aí vindo e a gente vai dar notícia para vocês aí pelas redes sociais e pelos nossos episódios. Tchau, Thiago, tchau, ouvintes, uma boa noite. Isso aí, tchau, Ana, tchau, todo mundo e até a próxima.